Até agora falamos bastante sobre as melhorias que essa versão 16 do React trouxe, mas era de falar um pouquinho sobre as mudanças de comportamento que podem causar quebras na sua aplicação. Mas antes de mais nada, eu já vou adiantar que não há muito com o que se preocupar, desde que você tenha desenvolvido suas aplicações seguindo as boas práticas recomendadas. Apesar dessa versão ser uma reescrita do React, os engenheiros do Facebook tiveram muita atenção para não fazer quebras na API e prejudicar os desenvolvedores, como aconteceu, por exemplo, no episódio do Angular, que acabou revoltando muita gente, etc. Então vou dar uma olhada rapidamente nessas mudanças aqui, só para você ter certeza de que a sua aplicação não vai quebrar em produção, beleza? Então vamos lá, a primeira mudança é que o React 15 tinha um suporte, ele já tinha um suporte para o que a gente viu de Error Boundaries, mas era o Unstable Handle Error. Esse método foi renomeado por Component Did Catch. Se você não conhecia isso aqui até então, não precisa se preocupar, porque é o que a gente viu na aula de Error Boundaries. React DOM Render e o Unstable Render into Container agora retornam null se chamados dentro de um método de lifecycle, ou seja, do ciclo de vida do componente. Para esse caso, a gente deve usar os portais que a gente viu aqui no curso. O método component did update não recebe mais o parâmetro prev context. E basicamente é isso. Essas são as mudanças principais. E tem algumas mudanças no comportamento do setState, que eu acho que é a parte mais importante. E a primeira que eu considero mais importante. Chamar o setState com null não ativa uma atualização dos estados. Isso permite que você defina uma função para atualizar caso queira renderizar novamente. Então a gente consegue evitar renderizações à toa. E isso é bem bacana. O outro, que é um bom exemplo do que não fazer, é que se você chamar o setState diretamente no método render, ele vai causar uma atualização dos estados. Só que, lembrando novamente que você não deve fazer isso, nunca deve chamar o setState dentro do render. Vai funcionar, que nem está falando aqui, mas não deve fazer isso. É o tipo de coisa que se você fez no React 15 poderia quebrar nessa mudança de versão. Então não é uma boa prática fazer isso. E o último ponto é que os callbacks do setState agora são ativados imediatamente depois do component did mount ou did update, ao invés de após todos os componentes serem renderizados. Então ela quebra uma pequena mudança de comportamento nos callbacks do setState. Basicamente essas foram as mudanças. Acredito que você deve ter ficado bem tranquilo com as mudanças aqui. A chance da sua aplicação quebrar é bem pequena, a não ser que você tenha fugido um pouco das boas práticas do time do Facebook.